Uma boa noite a todos, que possamos nos sentir acolhidos, abraçados por essa casa, abraçados por esse ambiente que a espiritualidade amiga preparou para nós, vem preparando desde cedo. Vamos, por favor, lembrar de desligar ou colocar no silencioso os aparelhos celulares para não haver interferência na nossa reunião. E vamos passar a leitura. Agora tá? Nossa, eu estou ouvindo um trombone. Todo mundo ouvindo agora? Ok. Vamos então passar a leitura da nossa página de preparo, que hoje é do livro Justiça Divina, e a lição é de número 60. E o título é Desencarnados em Trevas. Desencarnados em trevas, insulados no remorso, detidos em amargas recordações, jungidos à trama dos próprios pensamentos atormentados. Eram donos de palácios soberbos e sentem-se aferrolhados no estreito espaço do túmulo. Mostravam-se insensíveis nos galarins do poder e derramam o pranto horizontal dos caídos. Amontoavam haveres e agarram-se agora aos panos do esquife. Possuíam rebanhos e pradarias e jazem num fosso de poucos palmos. Despejavam fardos de dor nos ombros sangrentos dos semelhantes e suportam, chorando, os mármores do sepulcro a lhes partirem os ossos. Estadiavam ciência inútil e tremem perante o desconhecido. Devoravam prazeres e gemem a sós. Exibiam títulos destacados e soluçam no chão. Brilhavam em salões engrinaldados de fantasias e arrastam-se estremunhados ante as sombras da cova. Oprimiam os fracos e não sabem fugir à guia dos vermes. Eram campeões de beleza física e procuram debalde esconder-se nas próprias cinzas. Repoltreavam-se em redes de ouro e estiram-se atarantados entre caixas de pó. Emitiam discursos brilhantes e gaguejam agora. Deitavam sapiência e estão loucos. Nada disso, porém, acontece porque algo possuíssem, mas sim porque foram possuídos de paixões desregradas. Não se perturbam porque algo tiveram, mas sim porque retiveram isso ou aquilo sem ajudar a ninguém. Se podes verificar a tortura dos desencarnados em trevas, aproveita a lição. Não sofrerás pelo que tens, nem pelo que és. Todos colheremos o fruto dos próprios atos, no que temos e somos. Onde estiveres, pois, faze o bem que puderes, sem apego a ti mesmo. Escuta o companheiro que torna do além, aflito e desorientado, e aprenderás em silêncio que todo o egoísmo gera o culto da morte. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez para uma reunião nessa casa bendita, nessa casa que nos acolhe com tanto amor. Que possamos, Senhor, usufruir de todo o ensinamento, de todo o amor que daqui emana. Sê conosco, Senhor. Sê com a nossa irmã Tayana, que trará o estudo dessa noite. Ajuda-nos, Senhor, no entendimento. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome de toda a espiritualidade
amiga, que nos ama e acolhe, da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar dessa prece e dar início efetivamente à reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Eu estou com medo. Tá dando mau contato. É bom mexer muito. Oi, ouvem? Consegue? Tá, beleza, então. Não precisa não. O microfone tá com mau contato. Fica bom aqui também. Não se preocupa não, que tá tudo certinho. Gente, hoje, não sei se temos pessoas novas. Se sim, muito bem-vindos, que sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho. Essa reunião de quinta-feira é o estudo do Livro dos Espíritos, uma obra de perguntas e respostas, né, na codificação de Kardec. E a gente está inimigos do fim, a gente está quase no final. Então, não se sintam perdidos, porque todas as perguntas, elas, claro, vêm numa sequência lógica de aprendizado, mas elas podem, por si só, a gente consegue se basear em cada uma para a gente estudar. O que é recomendado? Que a gente consiga em casa, tendo o livro ou baixando na internet, ler na íntegra, porque o tempo pode parecer longo, mas é muito curto, por conteúdo que é tão grande, tá bom? Então a gente vai só pegar aquela parte mesmo central da coisa para desenvolver o tema. E hoje a gente está começando, né, a 7ª parte, que é das penas e gozos futuros, só que nesse momento a gente vai falar só da duração das penas futuras. Então é muito importante a gente já pegar o título, meus jovens aí que estão fazendo redação toda hora, o título a gente já de cara já consegue ver do que vai vir pela frente. Então, o tema é penas, que são coisas ruins, e gozos, que são as felicidades. Mas o subtítulo de hoje são só as penas, tá bom? A gente vai se basear só nisso, para não ter confusão. Então, a 1003 está aí atrás da folhinha de vocês. Tem um pedacinho da 1009. A 1009 ela é gigante. Ela tem 4 espíritos respondendo, mais um comentário de Kardec muito grande. Então, tá só uma partezinha aí. Então, começando, né? 1003, ele pergunta o seguinte: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? As letras, as palavras, elas variam muito de edição para edição. Mas o que ele quer saber? É se a pena ela é ao acaso ou se lá no plano espiritual, porque a gente já está falando de uma pessoa que não está mais aqui encarnada. É no futuro. Nosso futuro. Se essa lei ela está presente ainda lá. Lá no comecinho, a gente tem uma pergunta que é Deus? Causa suprema de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Então, pela nossa lógica e pela nossa fé raciocinada, a gente vai entender que não é o acaso, que as leis elas permanecem. Então, a resposta que ele dá: Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e bondade. Gente, já disse lá o intelectual, não adianta a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Se nós hoje trabalhamos com uma realidade em que nós somos pessoas impiedosas, maldosos, arrogantes, invejosos, todas essas chagas da humanidade, será que no ato do desencarne, como em algumas filosofias religiosas, no ato de você simplesmente dizer, me arrependo,
Some da sua ficha aquilo? Nós, imperfeitos, inseguros, incoerentes como somos, já temos um sistema legislativo que atribui uma pena para cada causa, né, de cada delito cometido. E se você tiver um bom comportamento, isso é atenuado. E se você tiver um mau comportamento, pode ser acrescentado. Se nós já conseguimos determinar algum tipo de justiça, quanto mais Deus. Sim, Deus é bom, sim, misericordioso, mas se nós infringimos a lei, porque a causa de tudo está na infração da lei, não está no capricho de Deus, não está em Ele gostar mais da Sônia do que de mim, está na falta que foi cometida. Para essa falta, tem uma reparação, que você pode ter sim, uma atenuação, pode ter ajuda, pode parcelar. Eu fico brincando que a gente parcela ou paga à vista, né? Depende, né? De quanto que a gente tem aí de coragem para encarar de frente o espelho. Não tem encarnações que a gente olha e fala assim, nossa, que pessoa forte, como essa pessoa é valente, como ela... Alô? Isso. Como ela consegue levar adiante, né, a vida dela. Mas a gente também tem as nossas dores. A gente também sabe, cada um sabe, né? A dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe. Como é, onde aperta o calo, né? Minha mãe falava, né? Cada um sabe. Calça meu sapato. Porque a gente não sabe de verdade o que o outro está passando. A gente tem uma ideia do que o outro está passando. Então a gente, no futuro, a gente hoje tem muitas máximas no Evangelho, mas é aquilo, você vai plantar laranjinha, vai nascer laranjinha. Então é uma semeadura obrigatória. A colheita obrigatória. A semeadura é facultativa, né? Você decide. Eu acho que é contigo, que eu falo besteira e tu não me corrige. Tira essa máscara para me corrigir. Você está sentada aí, eu sempre falo uma besteirinha aqui. Ela não me corrige, ela me deixa até o final. Então, gente, deixa eu ler algum comentário que eu fiz aqui. Interessante, uma coisa interessante, né? Que a gente precisa refletir também. Pena, sofrimento. Vamos trocar a palavra pena por sofrimentos. Sofrimentos futuros. Como é que a gente previne? A palavra mesmo já diz, né? Antevendo. Mas às vezes a gente não consegue antever um problema, né? E a gente escorrega. Por isso é tão importante a experiência. E ela, às vezes, não vem com a idade. Às vezes a gente vê pessoas muito jovens, já com bastante bagagem. Por isso que nós temos uma doutrina reencarnacionista e a gente consegue ver pessoas super jovens que já têm essa sacada. E às vezes a gente está batendo papo com uma pessoa com um pouco mais de caminhada e ela ainda não assimilou aquilo. Mas a cada um o seu tempo. Que a gente possa ter essa paciência, porque é aquilo. Vai sofrer, de alguma maneira. Então a gente tem o dever cristão de tentar amenizar esse sofrimento. E o sofrimento realmente é provocado por ela mesma. Essa pessoa ela pode estar causando sofrimento agora, ou ela pode ter um sofrimento anterior. Tem um capítulo inteiro sobre isso, né? As causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores. Mas elas nos acompanharão no futuro, se a gente não resolvê-las agora. Então a gente precisa compreender, e esse enfrentamento é que eu acho que é a coisa mais complicada, porque a gente não adianta a gente estar ouvindo isso aqui agora e pensar, poxa, minha mãe tinha que ouvir, meu pai tinha que ouvir, meu marido, meu filho tinha que ouvir. Seria ótimo se ouvisse, mas nós estamos aqui hoje. Parece repetitivo, quase todo mundo que pega esse microfone e fala isso, porque refletiu bastante sobre isso no período que estava compilando para trazer mais fechadinho o trabalho. E é inevitável. Se não for agora, se esse entendimento não for agora, vai estar a sementinha aí em algum momento.
Então é importante a gente pensar que não há caprichos, não há preferências, não há coitados, né, vítimas. Se há, é de nós próprios, somos vítimas de nós próprios, né, que deixamos as situações acontecerem. Né? Por vezes precisamos expiar alguma coisa e aquela dor, ela é para um aprendizado, e no momento da dor realmente fica muito difícil da gente ver, mas a gente vai passar por ela e vai conseguir refletir sobre ela. Então não é à toa, de novo, jovens, que papai e mamãe fala, não faça isso, que é tentando prevenir, né, que escorregue. Mas a gente também precisa se colocar na posição de que são espíritos imortais e por vezes precisarão escorregar, e a gente vai estar ali para abanar, para soprar, para dar o remedinho, mas são caminhadas individuais, e isso é muito pontual e é muito interessante, porque a felicidade que a gente vislumbra, ela não é para já. E quando a gente pega essa passagem que Jesus fala, a felicidade não é desse mundo, a gente fica pensando que é para esse mundo espiritual. Então a gente não consegue talvez compreender que é para um momento de transformação, para um mundo interno mudado. Não é para esse mundo que você cultiva, não é para essas problemáticas que você alimenta. Essa não é a felicidade. A felicidade é seguir a lei, e seguir a lei dá trabalho. Às vezes há renúncia, há muita responsabilidade, porque por vezes ninguém está vendo que você está avançando sinal, só você mesmo e teu mentor. Então você tem que ter essa responsabilidade de não fazer. Isso é cumprir a lei. Então esse é um mundo diferente. Então não esperemos Júpiter para mudar o mundo está aqui dentro, é a nossa individualidade. A 104 e a 106, elas são muito similares, e eu vou lá e vou voltar, tá bom? A 104 fala o seguinte: o que determina a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta: o tempo necessário ao seu melhoramento. Tá vendo como ele é amplo, esse conceito? O tempo necessário, gente, a gente não consegue mensurar o tempo hoje. Claro que eu consigo, estou vendo ali o aparelhinho, eu consigo contar. Tá, você já teve cálculo renal? Você já teve dor de dente? Alguém aqui já entrou em trabalho de parto? O tempo não passa. É outra questão de tempo. Esse tempo necessário aqui não é o nosso relógio, que já foi adaptado várias vezes durante o período. Não é o relógio maia, não é o relógio asteca, não é o ano chinês. Já pararam para pensar nisso? Não é o tempo da rotação da Lua. A gente está vivendo num planetinha que a gente resolveu calcular o tempo assim. Mas não é esse tempo. É o necessário para o seu melhoramento. E aí existem viradas de chave pontuais, emblemáticas, como de Paulo. O tempo dele foi aquele choque que ele teve. Veio numa caminhada reencarnatória, e naquela em específico, e se deparou com Jesus. Foi rápido? Foi devagar? Ele sabe o que demorou para ele. E nós sabemos o que demora para nós, porque nós sabemos onde nós estamos incorrendo em faltas com a lei de Deus. Então, cada vez que nós fizermos algo que nos alarma a consciência, é um bip do relógio. É um chamado para a gente pensar. Como é que está o meu melhoramento? Quanto tempo ainda vou ser, por exemplo, reativa? Quanto tempo ainda as pessoas vão me tirar do sério buzinando? Porque não são elas, é sobre mim. Não é sobre o que fazem, é sobre como eu reajo. É sobre como eu sinto. Que às vezes eu não reajo fisicamente, mas aqui dentro, ó. Aqui dentro, ó. Pensando besteira. Calculando quando eu vou dar o troco. Aí não compensa. Porque você não está se melhorando.
O melhoramento tem uma historinha são duas. Uma é a famosa historinha das vizinhas que brigam e uma manda uma caixa de cocô, esterco, para outra. E a outra cultiva flores e devolve. A máxima da história: cada um dá o que tem. Ela deu uma coisa podre e a outra devolveu flores. E tem uma outra que eu achei mais apropriada ainda, que é uma história, que também não me perguntem de onde saiu, mas que eu sempre ouvi, que é um cachorro doente, deitado sobre uma cama de pregos. Uivava, sangrava, era uma tristeza olhar aquilo. Todas as pessoas que chegavam ali questionavam por que o dono não fazia nada. Não tirava aquela cama dali, não tratava dele, não ajudava ele. E o dono respondia sempre a mesma coisa: eu tiro todos os dias, limpo todos os dias, e ele volta todos os dias para aquela situação. Então é muito similar a nós. Quanto nós estamos dispostos a sofrer? Quanto nós estamos dispostos a não ter paz? Quanto nós estamos dispostos a sangrar? Porque há feridas que não estão expostas, mas sangram muito, né? Há dores que a pessoa carrega por uma encarnação inteira e aconteceu numa infância. Não há demérito dos traumas, das dores, dos sofrimentos, né, inatos, às vezes, né, que a gente não sabe nem de onde vem, mas que está ali. Não é isso. É que a doutrina espírita, ela nos ensina a pensar, a perguntar. Esse livro é para isso, são perguntas. Esse livro, ele traz para a gente é por isso. Porque se a gente viver, ó vida, ó azar, por que eu? Logo comigo. Agora a fila não vai andar, quer ver? Na minha vez vai acontecer não sei o quê. Quer ver? A gente vai fazendo um mundo interno, uma realidade que nem existe. Isso é ansiedade. É o mal da nossa sociedade hoje, né? A gente cria um futuro, penas futuras. Você já se penalizou, criou uma expectativa que você não sabe nem se vai acontecer. Então, viva o presente. Esteja hoje dono de si, da sua vida. Não fica se preocupando na rede social se a fulana botou a roupa A ou roupa B, o tênis A, o tênis B, se Beltrano viajou, se parece que está todo mundo de férias e só você trabalhando. Eu fico me perguntando isso às vezes. Está todo mundo de férias. Eu estou trabalhando, só eu que estou trabalhando hoje. Todo mundo está feliz. É para vender, gente. É ilusório. Todas as gerações. Na época do rádio teve seu problema, na época da televisão teve seu problema. E hoje a gente está vivendo as redes sociais como um problema porque a gente não sabe usar. É maravilhoso. Você pode ligar para quem você quiser, aonde a pessoa estiver no planeta. É maravilhoso. Mas a gente tem que saber usar. Para a gente não incorrer nessa dor futura. E o tempo necessário para o melhoramento reflete tudo isso. Porque a primeira coisa, você tem que saber em que melhorar. Porque enquanto você for o dono do mundo, o rei da cocada preta, você não tem nada para melhorar. Os outros é que tem que melhorar. Então, primeiro ponto, descobrir o que te causa, né, a questão. Segundo ponto, ver como você pode ir devagarzinho. Não pense que precisa ser uma coisa assim, nossa, um show, nossa, virou santo hoje. Não precisa. Ninguém está aqui para isso. A gente está numa condição reencarnatória ainda muito difícil, vivendo sob influências diversas. A gente tem que tentar entender como se portar nesse momento. Mais um pouquinho, ele fala o seguinte: o estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcionais ao grau de pureza do espírito, na duração e a natureza dos seus sofrimentos, depende do tempo que ele precisa para se melhorar. Tem também uma outra historinha para essa aí, que é muito interessante.
O sujeito, não sei se todo mundo aqui já frequenta a doutrina espírita, mas existe um termo que a gente usa chamado umbral. Nada mais é do que a sala do diretor. A sala vermelha do hospital. É o lugar mais caótico e difícil. A pessoa estava lá. Nesse lugar, você quer ajuda. Você não quer estar ali. Ninguém quer estar ali. Mas a pessoa precisa entender que precisa de ajuda. É uma condição. É uma regrinha. Você tem que entender que você precisa de ajuda. Ele fez lá a prece dele e o mentor dele falou: poxa, que legal, estou aqui há mó tempão esperando você fazer essa prece verdadeira. Era só isso que precisava. Já vou te mandar o socorro. De repente vem uma aranha descendo e o fiozinho da aranha descendo. Ele fala assim: faz o seguinte, segura nesse fio e sobe, que você vai sair daí. E aí ele fez isso. Só que no meio do caminho, ele olhou para baixo e viu que tinham outras pessoas se aproveitando do fio dele. E ele preferiu bater boca a ponto do fio se romper e não aproveitar a oportunidade. Então, ai, que historinha boba. Gente, a oportunidade ela bate muitas vezes na nossa porta e a gente não aproveita e depois se queixa de Deus. Que Deus não me vê, que eu estou abandonado, estou sozinho aqui, não tenho uma mão amiga. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Bate na nossa porta toda hora. E às vezes não é fisicamente, é a nossa própria consciência falando. Gente, respira. Vamos tentar mais uma vez, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente doméstico de casa, seja com os amigos, seja no trânsito, seja onde for. Vamos acalmar, vamos apaziguar, vamos tentar ver a melhor saída, o melhor jeito de sair, porque por vezes não vai ter como não se arranhar. Aí você vai pegar uma rosa, não tem como não se machucar. A dor, ela vai fazer parte do processo, mas ela é para te exemplificar como é dor, como é a dor. Como nós seríamos empáticos, como nós teríamos solidariedade se nós não entendêssemos a dor. Se a gente passasse por aqui sem que nada nos afligisse, nós poderíamos ser indiferentes. E qual seria o propósito da nossa encarnação? Então a gente precisa dela. Ela está no pacote. Então, a gente precisa ter calma. E aí, quando eu falei do cachorro, quanto tempo a gente quer sangrar? Também, na sexta, eu não posso fazer essa brincadeira, mas como hoje é quinta, porque na sexta tem uma colega matemática aqui. Me perdoem se tiver mais alguém. Mas, se fosse um matemático, 1 mais 1 dá 2, não dá? Para mim, dá. Mas se você perguntar para um contador, ele pode te responder assim: quanto você quer que dê? Porque a gente, principalmente o brasileiro, tem a fama do jeitinho. Então, isso do jeitinho está em tudo, até para isso, para as penas futuras. Porque o espírita que não tem muita vergonha na cara, ele fala assim: deixa para a próxima, estou velho. Não, agora já implicou demais comigo, eu não peço desculpa mesmo. Vou reencarnar com o sujeito de novo e é isso. Gente, é muita besteira, sabe? A gente parece pueril, parece uma brincadeira, mas o que se ouve de pessoas que já desencarnaram em alguns trabalhos, o que se ouve de revolta, raiva, busca de uma falsa justiça, que é aquela justiça de Moisés, né? Olho por olho e dente por dente. Essa falsa justiça, porque eu não sei que paz é essa que vai haver. Se alguém chegar e mexer no seu carro, você viu, arranhou, que satisfação você vai ter de arranhar o carro do outro? Que recompensa você ganhou? O seu carro foi consertado? A briga, ela vai parar se você fizer para o outro? Não vai. Você vai fazer ele entender que não deveria ter feito aquilo com você?
Não vai. Só vai aumentar o problema. Então, às vezes, o que muitas pessoas antigamente, também é outra passagem que tem no Evangelho sobre o duelo, achava que era uma prova de virilidade, de personalidade, de poder. Não, eu vou devolver na mesma moeda, eu vou fazer com ele o que ele fez comigo, porque não vai ficar assim. Gente, isso é a maior besteira da terra. Não compensa, não vale o esforço, sabe? Não vale mesmo. A gente precisa refletir nisso, porque no futuro, cada um de nós vai ser arguído do que foi feito, o que você fez com seus talentos, o que você fez com todos os recursos que você recebeu. Aí cada um de nós pode estar pensando, eu não recebi nada, eu não sei fazer nada, ou eu não tenho dinheiro. O que cada um entende por talento? Gente, ser um excelente cozinheiro, ser um musicista, sabe, a pessoa que está fazendo a higiene da rua, é a função. Faça bem, utilize bem o seu recurso, porque a partir dali vão se abrir novas oportunidades. Nós estamos fadados a dar certo. Essas penas futuras, elas são proporcionais a nós. Nós não precisamos hoje delas. Mas nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e pensar na conta de amanhã. A maioria de nós, né? Não os jovens ali, mas na conta, na obra, no que tem que consertar, no mercado, nos afazeres. A gente deixa a materialidade sobrepor a espiritualidade muitas vezes. Vai ter o momento de pensar na conta, deixa ele ali. Tem o momento de pensar nos afazeres do dia seguinte. Não há nada de errado com planejamento. Até existe um planejamento reencarnatório. Pelo contrário, é ótimo, é benéfico planejar. Mas o importante é a gente não deixar isso consumir. Porque antigamente tinha nome de estafa, depois virou estresse, hoje já tem 250 mil síndromes aí associadas ao eu emocional. Que obviamente vai repercutir no físico, né? Não tem como correr disso. 105. Para o espírito... 1000, perdão, desculpa aqui. Desculpa, gritei. 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto que quando estava encarnado? Resposta: parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face ao infinito. Essa questão, eu demorei muito nela. Por quê? O estado de vigília, olhinho aberto, já viram propaganda de colchão? Você passa um terço da sua vida dormindo. Pois é. Quando você está dormindo, não significa que você não está fazendo nada. Significa que você está em desdobramento e está no plano espiritual fazendo alguma coisa. E essa alguma coisa está está de acordo com o que você gosta. Então, na minha vida de relação aqui, eu sou essa pessoa boazinha, bem calminha. Mas aqui dentro, eu sou uma pessoa raivosa. Eu sou uma pessoa que cultiva o rancor. Quando eu me desprender do corpo, essa máscara não vai existir. E aí, eu vou dormir, mas vou estar em contato com pessoas similares a mim, que acordada eu consigo evitar. Aí eu acordo de sobressalto, eu acordo suado, eu acordo com o coração batendo mais acelerado, eu acordo achando que não dormi, cansado. Nossa, preciso procurar um médico, tomar um calmante. O sono, ele é para a reparação do corpo também. Mas a gente precisa se preparar para o sono. A gente precisa ter um cuidado muito grande para esse momento. Porque a gente, sem estar conectado com o nosso mentor, com a espiritualidade superior, esse sono, ele pode ser um sono conturbado. E te provocar também impressões.
E aí no dia seguinte você acorda com uma sensação ruim, ai, não sabe o que foi, pensa assim, eu vi muito jornal ontem, porque a maioria não consegue lembrar dos sonhos. E realmente a gente mescla muito, são poucas as pessoas que realmente têm o desdobramento e conseguem trazer com fidelidade esse desdobramento do sono. Mas o sono, ele dá realmente essa sensação de pausa. Então, quando a pessoa adormece, seja como for, medicamentosamente, com o uso de entorpecentes, ou se a pessoa está hospitalizada, por exemplo, porque a pena, ela está muito voltada para a gente pensar em dores físicas, né? Às vezes a pessoa está internada numa situação que ela não tem como, a dor não para, precisa dar muitas medicações para aquela pessoa ter um pouco de alívio. E o que a gente espera de uma pena? O alívio. E nesse momento do alívio, do sono, é uma fuga dessa realidade, dessa dor. Então, por vezes, a pessoa, ela não consegue dormir, não consegue ter o relaxamento, o desprendimento, e ela busca subterfúgios. Qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita, tá? Então, jogando mais abertamente, uso de coisas que vendem no mercado, como álcool, e coisas que não vendem no mercado. Nada disso é bom para você, nada disso é bom para o seu corpo físico, nem para o seu corpo espiritual. A gente está com um problema, esse problema não deixa a gente dormir, a gente tem que buscar um auxílio, um profissional, né, um psicólogo, buscar um auxílio numa casa respeitada, que você sabe que você está seguro, para ter um atendimento fraterno. Ninguém aqui é super-homem, que tem que segurar aquela dor e passar por isso sozinho, porque homem não chora, porque eu sou mais forte que todo mundo, porque eu tenho que segurar essa barra, já segurei coisas muito piores. Aí, de repente, você acorda com uma dor aqui, ó, e com o dente quebrado. E não sabe o que é. Aí vai no profissional e recebe um diagnóstico. Você está com bruxismo. Que bruxismo? É uma doença do dente? Não é. É uma doença daqui, ó. Você não está legal. Você desconta isso na potência dessa região, que é de tonelada. Isso aqui tem a força de uma tonelada. E você acorda com isso aqui tudo dolorido. Ou então, com sangue dentro da boca, não sabe o que é. É o estresse. São os problemas que a gente tem o dia inteiro e fica tentando achar que não é nada. Tudo que a gente joga para debaixo do tapete pode virar uma bola de neve. Então, gente, viu que o negócio não está legal? A gente precisa buscar auxílio. Não é buscar coach de internet. Buscar uma coisa séria para não piorar a situação. Porque tem muita gente aí que realmente não está nem aí para a dor do outro. Quer ganhar com a dor do outro. Então a gente está sentado aqui hoje, não é perder 1 hora, 1h30. É ganhar 1 hora, 1h30. Porque a gente está refletindo sobre os nossos problemas. Sobre o que está fazendo com que a gente se movimente. Porque é justamente isso que a doutrina provoca. Esse movimento de mudança. E isso é que a gente quer mesmo. A gente quer essa mudança. E aí ele fala que lá é maior, mais longo, porque não tem o sono. Está em vigília o tempo inteiro. Está pensando no problema o tempo inteiro. Não tem como fugir. Não tem como se entorpecer. Não tem como sair dessa realidade. Não vai ter. Então, que a gente veja que quanto é importante hoje. E mais, ousa dizer, a gente tem o nosso livre-arbítrio, que a gente ouve na doutrina e sabe, eu escolho passar por isso ou não, eu escolho. Só que tem um livre-arbítrio que a gente não escolhe, que não é livre-arbítrio, né? Que é progredir. Progredir é da lei. Todo mundo vai melhorar. Uns mais devagar, outros mais rápido, mas isso não tem querer.
O sujeito pode até empacar um tempinho ali. Não quero, não vou fazer, vou ficar aqui. Mas em algum momento vai receber uma sacudida para passar sim. Vai passar sim. Você vai melhorar, porque cansa. Não sou eu que estou dizendo. Na codificação diz, quando que isso acontece? Quando o sujeito cansa. E tem uma hora que a gente vê que cansa. Falou tanto para não fazer, falou tanto para não fazer, falou tanto para não fazer, fulano foi lá e fez. Tem uma hora que você cansa de falar aquilo. Dependendo da posição que você está, você pode se afastar. Dependendo da situação que você está, você não pode se afastar. Então você vai ter que voltar, reformular a frase, engolir o sapo, a dor, o choro e recomeçar. Então, é um estudo denso, mas é um estudo necessário. Temos livre-arbítrio, mas não se enganem. Em algum momento, a gente vai ser empurrado para frente. Então, que a gente vá de boa vontade. Porque, não sei se vocês já ouviram falar num livro chamado Exilados de Capela. É um planeta que estava numa situação muito similar ao nosso, só que todo mundo extremamente inteligente, só que ainda cometendo algumas maldadezinhas. Só que essa minoria estava atrapalhando a coletividade. No nosso planeta, como a gente ouve toda hora, a gente está num processo de transformação também, de renovação. Então, será que a gente vai ter o livro Exilados da Terra e a gente vai constar no livro? Então, pensem bem no grau da teimosia. Porque é teimosia, no final das contas é teimosia. Não seguir as regras e a lei de Deus não deixa de ser teimosia, não é? Então, se a gente já entende e a gente sabe que a gente está nesse momento conturbado, vamos fortalecer a nossa fé, as nossas crenças, as nossas atitudes, para que a gente não seja levado para o arrastamento errado, que a gente seja levado para o arrastamento do bem, porque são essas pessoas que vão permanecer aqui. Agora não está no momento de pensar em desistir não, hein, gente? Está no momento de a gente pensar em ajudar o planeta, porque se o planeta está melhorando, a gente tem que querer ficar. E para ficar, a gente tem que ajudar. A gente tem que botar a mão na massa. E a mão na massa é com a gente. Não adianta querer reformular o outro. Isso é impossível. Só muda ou só altera qualquer coisa quem quer. Né? Por isso que a anterior foi sobre o sono. Pode disfarçar muito bem em vigília. Durante o sono não disfarça. Então, isso é importante. Como eu falei, a 1006, ela é muito similar. Eu vou passar rápido por ela, tá? A duração do sofrimento dos espíritos pode ser eterna? Uma mãe é uma amiga para todas as horas. Ela é a pessoa em quem podemos confiar, compartilhar nossas alegrias e tristezas e receber apoio incondicional. Olha que interessante. Na 1006... ele faz uma analogia, eu peguei essa analogia com um estudioso. Por que ele fala da mãe? Porque normalmente é pro colo da mãe que a gente corre, né? Encarnada ou desencarnada. Quando a gente está se vendo no aperto, a mãe pode até não estar mais encarnada, mas a gente até chama por ela, né? Às vezes até atrapalha o desenvolvimento da mãe da gente. Mas a resposta no Livro dos Espíritos está assim: sem dúvida, a duração do sofrimento dos espíritos pode ser eterna? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Então, é meio que uma brincadeira. Seria eterno, igual a música, enquanto durasse. Seria eterno se nós não fôssemos fadados a ser perfeitos na condição da perfeição relativa. Seria eterno se Deus criasse pessoas mais. E a gente, desde o início, já chegou à conclusão que não. Deus não cria ninguém para o mal. Ninguém. Por mais absurdo que você possa pensar num ícone da história, nem que não vão falar dos encarnados, não, para não criar polêmica. Um Gengis Khan. Um Átila. Vamos pensar em alguém que passou e saiu levando um monte de vida com ele. Vai melhorar, vai progredir. Ninguém aqui é melhor que ele, não. A gente não sabe o que a gente fez,
Fato é que nós estamos na nossa melhor versão. Hoje, nós somos o melhor que nós já fomos. Porque como para progredir, né? A gente está aqui hoje para isso. Então, hoje a gente já pode até dar uma estufadinha no peito. Ó, não foi de todo ruim o estudo, viu? Você descobriu que hoje você é a melhor você. A última você aprendeu e você chegou aqui hoje mais inteligente do que você era, mais moralizado do que você era, né? O ser humano, né? Quem está aqui hoje. Então, não é eterno. E por que a analogia da mãe? Porque o colo amigo, se a gente não tiver fisicamente ninguém para correr, a gente tem os ensinamentos de Jesus. É o colo amigo. Eu era chantageada. O sujeito que está ali, que está com 18 anos, ele falava assim, quando ele estava fazendo muita besteira: mãe, mas o que Jesus faria? Quando eu estava tendo um ataque de pelanca. Aí eu falava: Jesus não teve filho quebrando janela. Mas então, a melhor versão de nós, né, gente? Eu não dei o meu melhor naquela ocasião, porque era o que eu tinha. Mas teve o aprendizado. Hoje, refletindo muito, tem muita coisa que eu não faria, obviamente, da mesma maneira. E é para isso que serve. Porque futuramente, posso ter netos. Futuramente, posso ter a tutela de outra pessoa. Então, é cíclico, né? Serve para isso mesmo. Né? Se naquela ocasião eu não soube dar a melhor resposta e eu fui chantageada com a própria doutrina espírita, né? O que Jesus faria, eu falei: eu não sou Jesus, eu quero te botar de castigo. Mas infelizmente na ocasião foi isso que eu respondi. Mas aqui ele fala: não tem sofrimento eterno, porque a gente pensa em penas eternas, né? Muitas vertentes cristãs propagam isso, falam que a gente vai para o inferno, se fizer tal coisa vai para o primeiro purgatório, depois inferno e o fogo da chama eterna. Gente, isso é histórico. Era um lugar que se colocava fogo e aquele fogo, ele ficava sendo alimentado porque tinha que queimar o tempo inteiro. Então a pessoa achava que aquilo ali era um fogo eterno. Né? E tem até um vulcão que é enigmático, como que não acaba, mas porque saem gases dali, os estudiosos já mostraram. Aí a pessoa fica pensando: nossa, é um fogo eterno. Não tem matéria no planeta que, sob a influência do fogo, não vá se deteriorar, gente. Então não tem fogo eterno. Quem entra, resolvi, não quero ser enterrado, vou ser cremado, o corpo não vai estar mais lá. Não tem fogo eterno para o corpo, quanto mais para o espírito. Tem decisões. Decisões mais demoradas e decisões menos demoradas. Né? Você imagina, se alguém falar assim para você: olha, você está passando aí, porque são essas três as piores, né? Que é dor de cálculo renal, dor do parto e dor de dente. Você está passando por uma delas, mas eu tenho esse remedinho aqui. Quer? Aí você fala assim: quanto custa? Custa você parar de xingar. Para sempre. Custa você não responder mais seu pai. Aí você pensa: eu acho que eu não vou conseguir. Aí fica igual o cachorro, em cima da caminha lá, sofrendo, porque a dor não é tão forte assim. Se fosse, aceitaria. E aí a gente vê as doenças crônicas, né? Só para ir mais adiante. As doenças crônicas, diabetes, hipertensão, todo mundo tem alguém na família com uma delas. A pessoa não pode mais. O diabético não pode. Simples assim. Sabe por quê? Porque vai ficar cego ou vai perder parte do corpo. Vai cortar. São casos extremos, são. Mas porque a pessoa não quer ou não usa medicação, e você vai... Como é que você vai explicar isso? Você já falou para ela que vai acontecer isso. E continua. Eu conheço. De vez em quando está com a sujeirinha aqui de doce no canto da boca. Está esperando o quê? Chegar a cegueira, será? Pode ser. Uma causa que não estava nem planejada, que a pessoa está insistindo em se maltratar. E o flagelo do corpo... O flagelo, sacrificar o corpo dessa maneira, não é o que Deus quer de nós.
Ele quer que nós sacrifiquemos nosso eu interior. Dessa maneira que eu venho dizendo a vocês, tentando se reformar. Toda reforma causa bagunça, sujeira, transtorno, confusão, dúvida, medo, insegurança. Toda. Mas a gente tem que enfrentar. 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos cujo arrependimento é tardio, mas pretender que jamais se melhoram seria negar a lei do progresso. Então, uma repetição das 6, né? A gente pode ir adiante. Ele dá até o exemplo aqui de que a gente, olhando uma criança, um bebê, a gente pensasse que ele não ia ficar com 1,85 m. Cresceu, gente. Nasceu e cresceu. É isso. Não me conformo, mas acontece. Não cresce? Ai, mas era meu filhinho, outro dia me obedeci. Cresceu. É a mesma coisa aqui. A gente achar que não vai ter gente, que a pessoa não tem jeito, é você ser o juiz, o carrasco e o executor, enquanto não está em nosso poder determinar o destino de ninguém. Cabe a Deus. E Deus é só misericórdia e bondade. 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhes são impostas por um tempo determinado? Sim, há penas que lhe podem ser impostas por determinado tempo, mas Deus não deseja senão o bem de suas criaturas. Aceita sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar. Nunca é estéril. Ou seja, pode ser que você... Gente, quando eu falo vocês, nós, né? Pode ser que nós reencarnemos numa encarnação muito dura, de uma deficiência. Não é maldade, é necessidade. Muito voltada ao abuso, ao mau uso. Mau uso. Eu gosto do exemplo dela porque ela fala em rede social, então eu não estou dizendo uma fofoca, estou reproduzindo o que eu vi. Uma palestrante de um local chamado Comunhão Espírita em Brasília, chamada Maíse Braga, já esteve no Rio, ela é famosa nas redes sociais. Ela tem um estrabismo, o olhinho dela é viradinho. E ela corrigiu, mas não dá para ficar igual da maioria das pessoas. Ela tem uma angulação diferente. E diz ela, conta ela, que esse olho é dessa maneira, o olho dela é dessa maneira, porque antigamente, em outros momentos, em outras encarnações, ela cobiçava o marido alheio. E ela chegou à conclusão que não queria mais fazer isso. E pediu ajuda. E a ajuda que deram foi: você não vai mais conseguir fixar o seu olhar em nada. Seu olho vai estar de uma maneira que você não consegue fixar o seu olhar. Tá bom para você? Tá bom para mim. Pronto. Nasceu assim. Se não é, ela que contou. É a vida dela, né? Quem sou eu para dizer que não está certo? Mas é uma demonstração de uma pena do que dura, mas não vai durar para sempre. Ela vai desencarnar em algum momento. E aí ela se reformou. Ela melhorou esse mau hábito? Ela entendeu o que não deve fazer? Ótimo, resolvido o problema. Acabou a pena. Então é isso. E agora vem uma coisa muito complicada que vai ser passar pela 1009. A 1009 é dever de casa. A 1009 ela é enorme. Onde que eu botei? Peraí. A 1009 ela tem 4 respostas muito importantes. Uma, que é a primeira, de Paulo Apóstolo, Santo Agostinho, a segunda, de Lamennais, a terceira, de Platão, e a quarta, de Paulo Apóstolo. Eu vou ler um trechinho só de cada uma, tá? Porque não dá para ler tudo. A primeira resposta para a pergunta 1009. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Vocês notam que ele fica... Vai ser eterno ou não vai? Acaba ou não acaba? Porque é um medo nosso, né? Você imagina? Antigamente era na base do medo que a gente resolvia as coisas. E a gente se pega às vezes falando: olha que Deus está vendo. Não pega? Como se Deus ainda fosse aquele Deus punitivo?
Tem certeza? Olha, castigo. Ainda tem isso aí, ainda tem. De vez em quando sai uma assim. Mas não é assim. É um Deus amoroso. É um Deus de acolhimento, de colo. Mas a informação ela é muito perigosa, porque ela pode ser mal usada. Então, por vezes, talvez a pessoa não saiba se expressar, tem medo ou receio de aquele erro ficar cíclico ou muito grave e fala isso, né? Para ver se a figura de Deus freia alguém, né? Mas a pergunta é essa, ó. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas, que é o extremo oposto, né? Que é para você ficar sem vergonha. Então, se não é eterno, tem problema. Eu dou uma escorregadinha hoje, amanhã eu não faço. Aí eu dou outra escorregadinha. A resposta de Santo Agostinho: a cada um segundo suas obras. Aí já é um... Para mim foi, né? A cada um segundo suas obras. Quer dizer, meu amigo, você não fez nada? Resultado, nada. Você fez pouco? Resultado, pouco. Trabalhou bastante? Então, evoluiu bastante. Então, para mim, essa de Santo Agostinho já foi o... A cada um segundo suas obras. É você e você mesmo. Não adianta botar na conta de ninguém. Não vai ter lamentação. Ah, eu nasci pobre. Ah, eu nasci assim, eu nasci assado. Porque é a necessidade do momento. É como se fosse uma necessidade que você precisa... como se fosse não, é isso. Você nesse momento, na encarnação que você está, você precisa passar por aquilo para compreender algo talvez maior. Voltai para a morada paterna. O Pai vos abre os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Esse é Lamennais. Aí eu lembrei do filho pródigo. Muito espertinho, pegou o dinheiro, foi à farra, gastou tudo, a ponto de ter que comer comida com porco. É uma fábula, é uma parábola? Sim, mas acontece bastante, né? A gente quebra bastante a cara, né? Achando que é o rei da cocada preta. Só que ele foi mais carinhoso que Santo Agostinho. Ele já disse que Deus é Pai e vai abrir os braços para a gente sempre que a gente quiser e estiver pronto. Não é a qualquer momento, né? Que também fica tudo às mil maravilhas, não. Você tem que estar pronto para aproveitar. Agora, Platão. Guerras de palavras. Não tem desfeito verter bastante sangue? Bem atual, né? Platão, bem atual, né? A gente está vivendo guerra, a gente está em guerra. O planeta está em guerra de fato, guerra civil, guerra humana, os seres humanos não estão se irmanando. Então, é guerra de palavras e guerra de sangue. Não basta? É a pergunta dele. E por último, Paulo Apóstolo. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal. Ele pede para a gente parar de querer comparar o bem, que é algo que vem de Deus, com o mal, que somos nós que criamos, que é uma essência da criatura, pois seria criar uma penalidade injustificável. Não tem como fazer essa comparação, gente. Isso é o mais importante. É a gente estar sempre antenado que essas questões de razão entre bem e mal são duas coisas separadas. Bem, Deus fez o bem. Mal, nós causamos o mal. Por vezes a gente pode começar a tecer aqui a nossa lamúria e a outra pessoa achar assim, nossa, que reclamação boba. Isso é besteira. Isso não é nada. Eu já passei por coisa muito pior. Porque é individual. Cada um sofre à sua maneira. Então, o item 1009, ele é enorme, gigante, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. E eu juro que eu estou acabando. Eu vou ler um negocinho aqui, ó, bem rápido. Esse livro é um compilado de 2 livros de Joana de Ângeles e está na parte do Momentos de Consciência. É o item 9, ela fala sobre a morte e a consciência. A perfeita identificação da transitoriedade do corpo físico expressa o superior estágio de consciência do homem.
Ou seja, quando você entende que é passageiro isso aqui, muda tanto sua visão. Parece que a gente coloca o óculos, sabe? Parece que a gente abre muito o leque, abre muito. Esse discernimento lúcido a respeito da fragilidade orgânica é de alto significado no processo de evolução, constituindo o patamar superior de conquista que promove o ser do instinto à razão e desta intuição espiritual. Repugna ao homem instinto a lembrança da morte, bem como de sua convivência no cotidiano. Para ele, o estágio corporal tem o sentido de permanência, entorpecendo-lhe o conhecimento da realidade. Foi tudo que a gente conversou hoje, né? Se a gente ficar só pensando no corpo, a gente não vai querer ver a realidade, que é a vida eterna, né? Posterior a esse corpo. Vai se recusar a aceitar, embora o fenômeno biológico das transformações celulares e moleculares se dê a cada instante. Resumindo o que ela quis dizer aqui. Gente, a todo momento, a gente está evoluindo para que esse corpo não esteja mais aqui. Então, não é o ter, é o ser. O ser é imortal. O aprender, o amar, o conhecer, o se sensibilizar, o se doar, é isso que permanece. E não as futilidades do nosso dia a dia. Então, eu vou muito agradecida pela atenção de vocês. Não deixem de ler o item todo, 1009, em casa. E o capítulo todo também, né? Por que não? Boa noite, tá? Obrigada. Graças a Deus por essa oportunidade de reflexão tão rica. Vamos nos lembrar que as leis de Deus estão impressas na nossa consciência. E vamos então passar ao Evangelho. Nós hoje estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E vamos ver os itens de 13 a 15. E o título que abarca esses itens é Mundos de expiações e de provas. Então eu vou ler um trecho do item 13 e um trecho do item 15, por favor, vocês leiam em casa. Também, muito trabalho de casa, né? Mas, enfim. O item 13 diz assim: Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. No item 15, a gente lê assim: A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Graças a Deus. Vamos então passar ao momento do passe. Os médiuns se dirigem à assistência. Vamos pensar nos nossos mentores, vamos nos valer dessa atmosfera rica de paz e de amor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de paz, de amor, de equilíbrio e de cura
para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Esses ensinamentos do Evangelho que lemos hoje nos convidam, antes de tudo, a ampliar o nosso olhar sobre a vida. Muitas vezes, diante das dificuldades, das dores, das injustiças aparentes, perguntamos: por que tanto sofrimento? A doutrina espírita nos oferece uma resposta consoladora e, ao mesmo tempo, profundamente educativa. Os mundos de expiações e provas são aqueles em que o mal ainda predomina, mas onde o bem já começa a florescer. São mundos de aprendizado intenso, onde os espíritos encarnam para reparar faltas do passado, as expiações, e para enfrentar desafios que promovam o seu crescimento, as provas. A Terra, como nos ensina Kardec, não é um lugar de punição eterna, mas sim uma escola bendita. Aqui, cada dificuldade tem um propósito. Cada dor pode ser uma oportunidade de reajuste. Cada obstáculo, um convite ao aperfeiçoamento. Quando pensamos nas expiações, podemos compreendê-las como consequências naturais de nossas escolhas anteriores. Não se trata de castigo imposto por um Deus severo, mas de um mecanismo de justiça e amor, que nos permite aprender com os próprios erros. Deus, em sua infinita bondade, nos concede sempre novas oportunidades. Já as provas são desafios escolhidos pelo próprio Espírito, por nós, antes de reencarnar, com o auxílio dos espíritos superiores. São experiências necessárias ao nosso progresso moral. Muitas vezes, aquilo que hoje nos parece difícil foi, em outro momento, aceito por nós como um caminho de crescimento. Essa compreensão transforma completamente a nossa maneira de encarar a vida. Deixamos de nos colocar como vítimas das circunstâncias e passamos a nos reconhecer como responsáveis pelo nosso destino. Mas é importante lembrar, reconhecer a justiça divina não significa aceitar o sofrimento com resignação passiva. Pelo contrário, a doutrina espírita nos convida à ação no bem. Se o mundo ainda apresenta tantas dores, isso significa que há muito trabalho a ser feito. E cada um de nós pode sim colaborar. Podemos ser instrumentos de alívio, de consolo, de fraternidade. Um gesto de bondade, uma palavra amiga, uma atitude de compreensão tem um valor imenso nesse processo de transformação do mundo. Graças a Deus. Vamos então agora nos preparar para ouvir a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. Por que se chora no mundo? Eu vou dar a explicação. Mal proceder do passado são as causas das aflições. Como Deus é todo bondade, justiça e perdão, certamente faz justiça pela reencarnação. E o mundo ainda está assim por causa do sentimento que ainda trazemos em nós.
porque o Pai oferece 1000 oportunidades a todos. Quando estamos no plano espiritual, nos mobilizamos e prometemos fazer tudo aquilo que nos é necessário para que a gente se renove, para que a gente se reconcilie com a lei de Deus. Mas quando a gente mergulha na carne, pela bênção do esquecimento, cometemos os mesmos erros, os mesmos deslizes. Mas nem por isso Deus se afasta de todos nós. Ele nos oferece oportunidades para que a gente se mobilize, podendo aliviar a dor do nosso próximo, podendo aliviar a dor que ele traz em si, porque são muitas as aflições. Mas se nós fizermos a nossa pequena parte, nós estaremos contribuindo para que o mundo melhore. Porque é a partir dos nossos pensamentos, atos e sentimentos que tudo vai se modificando. Vamos lutar com o homem velho que ainda existe em nós, procurando praticar a lei de amor e de caridade em toda a sua extensão. Procurando não ficar criticando tanto as desgraças que ocorrem no mundo, não julgando, mas procurando elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e rogando a Ele que Ele nos inspire para que nós tomemos as atitudes necessárias. Porque tudo isso depende do esforço que cada um faz para vencer a si mesmo. Vamos pensar nos grandes luminares que passaram pela Terra. Foram homens com toda a problemática. Não foi diferente do que é hoje, mas que cada um conseguiu vencer. Conseguiu deixar, sim, um rastro de bondade e de misericórdia no caminho. Então, tenhamos calma e vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelos países, vamos orar pelo povo, vamos, enfim, orar por todos. Que nessa corrente de amor e oração, que a gente possa ir contagiando todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que o propósito da renovação é esse. É você se melhorar para que você contagie o outro a seguir o mesmo caminho. E a exemplificação é a melhor lição que o mundo nos dá. E que nesse momento todos recebam a paz e o amor de Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, Mestre amado, Mestre querido, que possamos ser gratos por esses momentos de reflexão, de estudo, de ensinamentos, enfim, Senhor. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, mas com muita vontade de mudar, de renovar, de nos autoconhecermos, para que possamos, sim, mudar e combater esse homem velho que ainda existe em nós. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome da direção espiritual da nossa Casa do Caminho, em nome de Maria e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para, encerrada essa pequena prece, darmos também por encerrada essa reunião pública dessa quinta-feira. Graças a Deus.